Existem inúmeras dicas que podem ser dadas para evitar problema trabalhista através de grupo de WhatsApp, que tem sido cada vez mais comum na Justiça do Trabalho, as condenações de empresas por conta de condutas de prepostos no dia a dia. Vou aqui pontuar uma ou outra para a gente ser bem objetivo, mas assim, férias. O funcionário participa de um grupo de WhatsApp e saiu de férias. É aconselhado que o administrador desse grupo de WhatsApp tire o funcionário daquele grupo, para que ele não fique respondendo mensagem durante as férias dele e depois venha pleitear as férias em dobro, porque vai alegar que trabalhou, né? Então é importante, o funcionário saiu de férias, exclui ele do grupo, voltou, coloca ele de novo no grupo. Então essa é uma dica importante que ninguém observa, mas a gente já tem orientado aí, quando a gente vai montar os termos de uso dos nossos clientes, essa informação. Uma outra dica, que para mim é a mais importante, determinado grupo de WhatsApp, ele é criado para determinadas situações. Então um termo de uso específico para aquele grupo de WhatsApp que contenha informação de que aquilo é uma ferramenta de trabalho, de que o porquê que a gente está criando aquele grupo, quem está naquele grupo e a forma de agir é uma situação que evita problemas trabalhistas, né? Diminui o risco de termos problemas naquele relacionamento dentro do grupo. Uma outra situação é não evitar ou não utilizar apelidos, porque o apelido na Justiça do Trabalho, muitas vezes usado de forma pejorativa, gera dano moral contra a empresa. Então, tomar cuidado com isso. Usar apelido é uma situação muito complicada, então a gente não aconselha também a usar. Fotos, seja elas de brincadeira ou de forma também pejorativa, evitar usar, porque dá dano moral por uso indevido da imagem. Então o empregador tem que estar consciente de tudo isso, tem que dar treinamento para os gestores e para os seus empregados que ali habitam, se é que a gente pode assim dizer, aquele grupo de WhatsApp, de como funcionar, estabelecer a regra do jogo, né, para evitar depois surpresa desagradável e perda financeira na justiça. Uma outra dica também muito interessante e que funciona é dentro do grupo de WhatsApp, o administrador, o gestor, seja ele quem for, ele pode bloquear as respostas dos trabalhadores e aquele grupo servir única e exclusivamente para que o empregador, o gestor, o supervisor envie mensagens de cunho profissional para que todo mundo fique sabendo ou atualizando sobre a informação ou produto, aí depende do que a empresa faz, mas então deixar aquele grupo bloqueado para que ninguém possa responder e só o gestor joga as informações que ele entende necessário de acordo com o dia a dia da empresa. Isso é uma forma de evitar condenação de hora extra, dano moral e uma série de outros sobreaviso, né? É uma situação complicada. A melhor maneira de usar o WhatsApp hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é sempre com uma boa conversa, né? Sempre estabelecendo os critérios e a forma de uso dessa ferramenta. Então a gente precisa entender o que a empresa quer do WhatsApp, né? Quais serão esses grupos de WhatsApp? São grupos só de funcionários, grupo com gestores, com cliente? Então, a primeira maneira é entender quem vai participar desse grupo, né? Partindo disso, a empresa tem a obrigação de informar a existência do WhatsApp para o jurídico poder orientar, montar termo de uso, que isso é uma ferramenta muito importante para evitar problemas trabalhistas, né? Muitas vezes a gente vê aí no dia a dia os empresários se envolvendo e inserindo empregados dentro de grupo de WhatsApp aleatoriamente e sem um critério, né? Então isso é muito perigoso, a gente tem que ter cuidado com isso. Uma outra situação importante para a gente esclarecer, dentro das corporações, dentro das empresas, cada empresa tem seu tipo de trabalho. Então tem empresa que monta grupo de WhatsApp só com empregados, tem empresa que coloca o gestor e empregado, tem empresa que faz um grupo de WhatsApp com um cliente para poder trocar informação rápida e tomar decisão. Então é importante a gente saber em qual grupo de WhatsApp a gente está envolvido, né? E dentro desses grupos de WhatsApp, que conduta cada um tem, né? E por isso que o termo de uso estabelece e informa e deixa muito claro quem está ali, para que serve aquele grupo, né? E como a gente vai lidar, porque muitas vezes tem até cliente envolvido em grupo de WhatsApp. Então, esse tipo de conduta
pode levar até a penalidades graves do empregado, né? Então isso é muito importante a gente saber. Sem dúvida nenhuma, o WhatsApp ele facilita a tomada de decisão, né? Ele deixa a informação e o dia a dia muito mais dinâmico. Mas o empregador tem que tomar cuidado com determinados grupos de WhatsApp. Ele precisa saber quem está dentro daquele grupo, como que seus gestores estão administrando aquele grupo de WhatsApp dentro da própria empresa. Precisa deixar muito bem claro, como por exemplo, através de um termo de uso, né, dessa ferramenta, o que pode e o que não pode fazer, se vai ter ou não obrigatoriedade de resposta ou não dentro desse grupo de WhatsApp. Então, essa conversa franca com o empregado que está participando desses grupos de WhatsApp, ela é muito importante para evitar problemas, né? Porque a justiça no dia a dia aí tem usado essas provas de grupos de WhatsApp, de conversas de WhatsApp, como uma forma de condenar as empresas. Então, quanto mais o empregador fechar esse cerco através do termo de uso, onde vai estar descrito como que se deve usar o WhatsApp, o que pode fazer, o que não pode fazer, é uma forma de evitar problema. Uma outra coisa que a gente verifica aqui no escritório, o que acontece muitas vezes é que os gestores que participam desses grupos de WhatsApp e têm os seus subordinados ali, eles extrapolam na maneira de lidar com essas pessoas. E isso pode gerar dano moral, pode gerar hora extra, sobreaviso, uma série de outros passivos trabalhistas que não existiria se não fosse aquela conduta daquele gestor. Então isso é uma orientação aí que fica para que os gestores tomem cuidado com a forma que lidem dentro do grupo de WhatsApp, porque a justiça tem condenado mesmo. As trocas de mensagens entre empregador e empregado fora do horário contratual pode gerar hora extra, sim. Desde que provado, né, a justiça tem condenado essas trocas de mensagens, essas cobranças feitas por empregadores fora do horário de trabalho através de grupos ou de mensagens de WhatsApp como hora extra. Então, é importante, novamente, que o termo de uso estabeleça os critérios para o uso do grupo do WhatsApp. É importante também que o empregador não ultrapasse e não invada a privacidade do trabalhador, porque os juízes entendem que mensagem fora do horário deixa o trabalhador angustiado em responder, em querer dar satisfação para o empregador e, na verdade, a jornada dele já passou. Então, qualquer contato com o empregado fora do horário pode sim gerar a condenação em hora extra. Então, para mitigar esse risco, é importante que se estabeleça a forma de relação e a forma de contato com o empregado. A partir do momento que o empregador determina que o empregado fique full time com o celular na mão, esperando mensagem desse empregador, seja através de grupo de WhatsApp ou individual, mensagem individual, esse empregado ele pode pleitear o sobreaviso, né, o chamado sobreaviso, porque dessa forma com que a gente está falando, o empregado está à disposição do empregador para atendê-lo assim que for chamado. Então isso também tem que constar do termo de uso, né? É importante que a gente estabeleça as regras entre as partes para que nenhum desencontro de informação aconteça. Muitas vezes a gente aqui no escritório a gente tem inúmeros casos assim de empregadores através de seus gestores, né, ou supervisores cobrando meta, cobrando resposta, cobrando satisfação após o horário de trabalho. E isso tem gerado condenação em hora extra na Justiça do Trabalho. Isso é uma coisa muito preocupante, é um tema muito atual, mas que a gente já tem inúmeros casos aqui e a gente, por mais que alerte, muitas vezes o empregador não tem o controle muito próximo ao seu gestor e o gestor acaba cometendo essas ilicitudes que geram um prejuízo financeiro para as empresas. Então, informar o jurídico e o RH em contato com o jurídico, passando essas informações, o jurídico pode regularizar, seja ela através de palestras, comunicados e
informações mesmo, né, para evitar que os gestores continuem invadindo a privacidade do trabalhador fora do horário de trabalho, que é como a Justiça do Trabalho entende. Não existe legislação que proíbe esse tipo de conduta dentro de um grupo de WhatsApp, tá? Isso é um tema muito novo e então não existe a proibição. Agora, não é indicado, né? Dentro de um grupo de WhatsApp profissional, em tese, aquele grupo é só para trocar informação de trabalho, informações e tudo mais. Então, realmente não é indicado que ficam usando figurinha, meme, palavras abreviadas, isso tudo não é recomendado, tá? Porque isso pode ser interpretado de forma diversa pelo gestor e pode levar o empregado a uma advertência, a uma suspensão, né, por uma conduta inadequada dentro do grupo de WhatsApp. Porque o grupo de WhatsApp nada mais é do que uma extensão do trabalho. Então, é como se fosse uma sala onde todo mundo está ali para trocar informação, né? E muitas vezes isso, além do termo de uso, ele é estendido através do código de conduta do empregador, né, daquela empresa, daquela corporação. Então não é indicado realmente que usem brincadeiras, piadas, memes, não é aconselhado. O empregador tem que tomar muito cuidado com os grupos de WhatsApp, porque a partir do momento que esse grupo é uma ferramenta de trabalho e os empregados estão ali para ter informação e trocar ideias sobre o dia a dia deles, ou seja, qual for seu objetivo, o empregador tem que tomar cuidado com cobrança, com, às vezes, mensagens difamatórias, fotografias de funcionários. A gente teve um caso aqui no nosso escritório, né, na verdade lá em Belo Horizonte, em que um dos gestores tirou uma foto de um empregado trocando mensagem, né, escrevendo mensagem no celular na hora da jornada de trabalho dele e postou isso no grupo de forma pejorativa, né? E esse funcionário mais tarde foi demitido e usou aquela foto como prova e pediu dano moral e ganhou esse dano moral, porque o gestor dele, né, o superior, postou essa foto e fez uma brincadeirinha. Então, às vezes, nem era a intenção do gestor, mas isso a Justiça do Trabalho entende como dano moral e pode condenar o empregador. Então isso é uma recomendação, é uma situação que não deve acontecer, tá? Da mesma forma, também já aconteceu aqui em nosso escritório, de um empregador demitir um outro funcionário no calor ali de uma discussão pelo WhatsApp, no grupo de WhatsApp, mandou uma mensagem de demissão. E esse empregado também levou o empregador à justiça e também ganhou dano moral, porque externou a terceiros, né, as outras pessoas que estão no grupo, e de forma vexatória a situação da dispensa desse colaborador. Então são situações que parecem inofensivas ou tomadas no calor da emoção que no final das contas geram um prejuízo financeiro para o empregador. Isso é uma situação que não pode acontecer dentro de grupo de WhatsApp.